Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, muito boa noite. Vamos começar mais uma live da Uma Só Trombeta. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial e espero que vocês possam ganhar bastante no espírito, né? Vamos primeiro falar um pouquinho do que o irmão Esdras falou na sexta-feira passada, cujo tópico da mensagem é Sobre mim repousa o poder de Cristo, parte 3, né? E foi muito importante porque a gente tem imagem de apóstolo Paulo muito forte, né? Ele era assim imbatível, fazia as coisas assim, né? Tal, uma vez foi apedrejado lá em Icônio e depois parecia que estava morto. De repente ele levanta assim, sacode a poeira e, e vai embora, continua pregando o evangelho, né? Então esse homem é muito especial mesmo, né, tal. Mas a gente não sabe que lendo suas epístolas nos mostra quão fraco ele era. Ele dizia assim: quando sou fraco é que sou forte, né? E o Senhor disse para ele, né, também: basta-me a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco sou, mais forte. Então também aquela parte impressionante que ele recebeu, né, 39 chibatadas, né, 39 açoites e não sei, naufrágios e tal, né? Depois ele disse que tudo aquilo lá era um sofrimento físico por fora, mas o que pesa sobre ele mesmo é a preocupação por todas as igrejas. Puxa vida, que homem, né? Para ser louvado, né? Então, mas ele disse que ele fazia aquilo na fraqueza. Então também ele mostrou para nós que não há maturidade sem sofrimentos. Não há filho herdeiro sem passar por vários sofrimentos. Então nós somos esses que estamos sob o trabalhar do Senhor, né? Estamos em construção. Graças ao Senhor por essa palavra que nos encoraja a prosseguir, a não ficarmos, né, com medo ou sentir-nos apequenado, mas o Senhor faz isso mesmo. Na nossa fraqueza, o Senhor faz a sua obra e nos leva para cima. Graças ao Senhor. E no domingo de manhã, domingo à noite, né? Domingo à noite, o irmão Pedro falou da mensagem 38, que tem por título: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Vou falar alguns pontos. Por exemplo, um dos pontos que é importante, eu também ganhei bastante, é que a igreja é desejável, não porque a condição da igreja seja desejável, mas Deus deseja a igreja mais da parte de Deus do que da parte do homem. Deus deseja mais a igreja do que a igreja a Deus. Então Deus vê a igreja ideal, né? A igreja dos seus sonhos, uma igreja desejável, porque Deus ama demais o homem. Deus, tanto é que enviou seu filho para morrer pela igreja. Isso é tremendo, irmãos, né? Então, possamos nós corresponder com esse amor infinito de Deus por homem. E também disse uma coisa, que o Senhor é aquele, né, em Cantares, um rei, que é o tipo, aí é o rei Salomão, que se apaixonou por uma camponesa, né? Ele disse até uma caipira.
Impressionante. Então nós somos o caipira, somos a camponesa. E o Senhor desceu lá de cima para ganhar nosso coração. Puxa vida, né? Quanto amor que o Senhor tem por nós. Nós não merecíamos isto, mas é a maneira que Ele teve para nos ganhar. E hoje podemos dizer que Ele ganhou nosso coração. Precisamos corresponder ao seu amor. E outra coisa, uma revelação tremenda, está em Mateus 16, versículo 16, né, que fala assim: quem diz o homem ser o filho do homem? O Senhor Jesus queria saber dos discípulos o que os homens andam falando dele. E aí fala, tu és um dos profetas, tu és Elias, tu és Jeremias. O Senhor não ficou satisfeito com essa resposta deles. E o Senhor disse: e vós, que dizeis que eu sou? Vocês, né? Vocês são meus discípulos, me conhecem mais do que o povo. Vocês estão sempre comigo, andaram comigo. Então vocês devem me conhecer. Aí, de repente, o Pedro, né? Discípulo Pedro, ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor elogiou ele por ter ele falado isso. Ele disse que não foi teu pai Bar-Jonas que te revelou, mas essa revelação foi dada por meu Deus, meu Pai que está nos céus. Então, Pedro, ele era um Petro, que significa uma pedrinha, né? E o Senhor continua dizendo, sobre esta rocha, né? Sobre esta pedra, em grego é Petra. Petra é uma rocha muito grande, enorme. Então, sobre esta rocha, o Senhor edificaria a igreja. Então, o que seria esta rocha? Esta rocha é a revelação que Deus Pai deu para o Pedro. Então, ali, irmãos, ali nós, hoje, né, esse fundamento, o qual sobre ele a igreja está edificada, que é Cristo, né, é essa revelação. Graças ao Senhor. E quem é o Cristo? Cristo, né, é aquele que vai edificar a igreja. Né? Fundamento já foi posto, agora ele vai edificar essa igreja. Agora, outro aspecto, o Filho do Deus vivo. O que significa Filho do Deus vivo? Filho do Deus vivo significa que é vida, né? Então, o Senhor vai construir a igreja, o Senhor vai edificar a igreja, mas e o material de construção? O material de construção justamente é a vida de Deus, né? Então ele vai prover material para essa construção. Mas de que maneira? Então, em Ageu 1:3 fala que subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa. Então, irmãos, isso quer dizer que nós precisamos pregar o evangelho para ir ao monte, trazer madeira para edificação. Precisamos ir atrás de material de construção, não é verdade? Temos o construtor, temos tudo, temos até a fundação feita, mas só falta material de construção, que são as pessoas, né? Pessoas com vida de Deus. Então, ele mostrou também que nós somos a pedra que vive. O Senhor é a pedra que vive e nós somos pedras que vivem. Significa pedras vivas, pedras com vida. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, deu para nós esse encorajamento de pregar bastante evangelho para trazer as pessoas como material para a construção, para a edificação da igreja. Hoje eu tenho um pouco de encargo de ainda falar, o título dessa live é A Obra do Espírito. Ainda falar um pouco sobre o Espírito, né? A partir de Gênesis 24,
Vamos então começar a ver versículo por versículo, né? Aqui em Gênesis 24. Que fala assim, né? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então, irmãos, aqui está o servo de Abraão, o mais antigo servo da casa, né? Alguns dizem que Eleazar ou Damasceno, mas não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, esse aqui é o servo mais antigo da casa de Abraão, que governava tudo o que Abraão possuía. Então, esse servo, ele era gerenciador das coisas, dos bens de Abraão, né? Ele era como mordomo, ele então administrava a casa de Abraão, né? Seus filhos, tudo, né? Todos os bens de Abraão. Então isso é muito semelhante ao nosso Deus Pai, que envia o Espírito, tipificado por esse servo mais antigo da casa. Para quê? Para conseguir uma esposa, uma noiva para o filho de Abraão, que é o Isaque. O Espírito hoje, né, o Espírito Santo, como queiram, ele tem a missão de edificar, né, uma noiva e trazer essa noiva para Cristo. E esse servo de Abraão saiu então na casa que era da família, né, que estava lá, aqui é parentela de Isaque. Então foi lá que esse servo foi buscar a esposa para o Isaque, né? E esse servo foi sob juramento que ele fez a Abraão, que ele irá fazer isso. E quando foi, eu acho até estranho um pouco isso, porque nos dias de hoje, o Isaque que quer casar, ele precisava conhecer primeiro a moça, não é? Para ver se gosta ou não gosta, se rola uma química ou não. Mas aqui esse servo partiu, né, deixando Isaque na casa com Abraão. Ele tinha a missão de procurar e achar uma esposa para o Isaque. E o que ele decidir, ele representava Abraão e representava Isaque também. O que ele decidir estava decidido, né? Porque Abraão estaria de acordo e Isaque também estaria de acordo, porque deram carta branca para esse servo agir. Ó Senhor Jesus! Então, esse servo foi bastante fiel e em todo momento ele estava orando a Deus. Ó Senhor, será que é esta? Não é? Então o Senhor preparou tudo para ele, graças ao Senhor, graças ao nosso bom Deus. E ele conseguiu então trazer a Rebeca. E Isaque, quando viu a Rebeca, a amou. Maravilhoso. Então isso também é um tipo de Cristo, né? Isaque, que assim como Isaque amou a Rebeca, Cristo amou a igreja. Vamos ver hoje mais sobre esse papel do Espírito, né? O objetivo dele é preparar uma noiva para Cristo, o Filho de Deus, né? Vamos ver primeiramente como é que isso ocorre. Primeiramente nós vamos ver a pessoa de Cristo, né? Em capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Primeiramente, nós vimos aqui que o Senhor, né, estava com o Pai, no trono do Pai, como filho de Deus. Ele era Deus, mas ele não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Ele não precisava usurpar, porque ele era próprio Deus. Mas, assim mesmo, ele foi um com o plano do Pai. O Pai quer ganhar a igreja. O Pai quer ganhar o homem para ele. Então o filho atendeu prontamente, obedeceu, né, esse desejo do Pai, essa vontade do Pai, e resolveu vir a ser o homem. Mas para ele vir a ser homem, ele tinha que se esvaziar, né, da posição alta que ele tinha. É a mesma coisa Salomão, o rei Salomão, que para ganhar a Sulamita, que é a camponesa, ele precisava descer da sua posição, descer do seu status, até chegar ao nível dela, para então conseguir ganhá-la. Então, no nosso caso também, mesma coisa. O Senhor estava lá na glória do Pai, assim, lá tem tudo, né? E ele teve que se sacrificar ele mesmo, ele teve que se esvaziar, ele teve que assumir a forma de servo, ele também teve que se tornar em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, a si mesmo se humilhou. Quer dizer, ele se esvaziou e se humilhou. Não é? Então, para nos ganhar, para ganhar o homem, ele teve que descer lá de cima, para descer igual ao nosso nível, ser igual a nós, igualzinho, um homem igual a nós. Né? Ele teve que sair do seu trono lá de divindade. E ele então, não somente isso, ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Vocês sabem qual é o significado dessa morte de cruz. É uma morte mais vergonhosa que existe. É em público, para todos verem você morrer lentamente. Esse é pior das mortes, né? Mas quando o filho obedeceu ao pai e concluiu a redenção, e concluiu todo o plano de Deus, salvando o homem, resgatou o homem para Deus, e verteu seu sangue para comprar o homem de volta. Isso significa redenção. Então hoje nós somos comprados de volta. Nós somos dele, nós somos propriedade exclusiva dele, porque ele nos comprou. Então, irmãos, aí versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui no finalzinho do versículo 9 diz assim: nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabemos que nos céus se refere às regiões celestiais, onde habitam os anjos, né? E estão ali principados e potestades de Satanás, estão nessa região aí. E eles são oponentes de Cristo, são adversários de Cristo. Eles nunca, jamais iriam dobrar o joelho, não é verdade? Nem confessar com sua língua que Jesus Cristo é o Senhor. Na terra, onde a influência desses anjos caídos
Então essa terra se tornou um mundo. Mundo significa que é mundo misturado com pecado, com a vontade do homem. Um mundo totalmente profano. E debaixo da terra se refere à região dos mortos, onde está o Hades, os que já morreram, aqueles que não creram no Senhor também, que já morreram, como Lázaro e o rico. O rico estava na parte de tormento, sessão de tormento, sofrendo ao máximo. Então, os demônios também estavam ali. Então, irmãos, um dia, esses anjos caídos, todos os homens na terra, né, e debaixo da terra os demônios, todos vão se dobrar diante do Senhor. E também toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Não é somente cristãos ou não cristãos, não é somente homem, mas criaturas angelicais, aqueles que são rebeldes a Deus. Um dia eles vão ter que dobrar seu joelho e confessar o nome do Senhor. E os demônios que foram rebeldes ao Senhor, malignos, eles também terão que dobrar o joelho e confessar o nome do Senhor. E aqueles homens maus que não criam o Senhor, até mesmo perseguiam cristãos na terra, eles também, quando morrerem, já morreram, né? Então eles também deverão dobrar o joelho e invocar, confessar o nome do Senhor. Isso é tremendo, irmãos, né? Aí, essa foi a obra do Filho, né? O Filho fez isso e isso é maravilhoso. Então agora vamos ver Salmo 110. Salmo 110 aqui disse: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Esse Senhor aqui, o primeiro Senhor é Deus Pai. E o segundo, meu Senhor, é o Senhor Jesus, né? O Filho. Então o Pai falou para o Filho, assenta-te à minha direita, porque o Filho realizou todo o plano de Deus, cumpriu o plano de Deus. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, aqui, e tem uma versão que diz assim, até que eu ponha o inimigo, senta-te à minha direita e aguarda, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Também há outro versículo que está no Novo Testamento, Hebreus, né? Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 12, parte B, versículo 12, parte B, que diz assim: Para sempre o único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus. Isso refere ao Filho. E o 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos pés. Então, o Filho assentou à destra de Deus e está aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, Cristo já realizou tudo, inclusive na sua morte, não é? Ele não ficou na morte, ele ressuscitou, tá? Esse é um detalhe, esse é o detalhe que é diferencial, porque ninguém ressuscitou dentro do ser humano. E Cristo é o primogênito da ressurreição, ele foi o primeiro a ressuscitar. Senhor Jesus, então ele ressuscitou. Então, a vida de Deus é vida eterna, mas a vida de Deus, né? Mas Cristo tem a vida eterna e a vida da ressurreição.
Aleluia. Porque esta vida de ressurreição, quando ele ressuscitou, ele elevou a sua humanidade para a glória de Deus. Então, por isso que a vida de ressurreição é que faz a diferencial para nós hoje. Nós hoje temos a vida de ressurreição, graças ao Senhor. Então vamos lá. Então Cristo fez a obra dele, está aguardando, né? E aí o Pai também disse para ele aguardar. Agora é a hora, é a vez do Espírito atuar. Vamos ver a transição, né, do Filho para o Espírito. Vamos para João 14. João 14, 16, aqui, ele fala assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então esse outro Consolador, na verdade em grego é Paracleto, que significa alguém que nos ajuda, um advogado, né? Então esse outro Consolador, e aqui diz que para sempre convosco, porque o Senhor Jesus estava com discípulos, mas ele não podia ficar para sempre com discípulos, porque ele estava limitado no tempo e no espaço, né? Ele não podia viver para sempre. Mas este outro Consolador, sim, ele vai para que esteja para sempre conosco. Maravilhoso, né? Então esse é um detalhe a mais, que esse outro Consolador fica com a gente para sempre. E Jesus como homem não poderia ficar. Então aí seguinte, fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo está fechado para ele. E por que não o vê? Porque o Espírito é invisível, nem o conhece. Então, e nós o conhecemos. Por que nós o conhecemos? Porque ele está em nós, ele habita dentro de nós. Isso foi totalmente pela fé. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quem veio até nós foi o Espírito, esse outro Consolador. E esse outro Consolador estará para sempre conosco e também estará em nós. Uma coisa é estar para sempre e outra coisa é estar em nós. Estar em nós é bem mais subjetivo. Nós podemos ter experiências com ele dia a dia. Graças ao Senhor. E logo em seguida, no versículo 18, o Senhor disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha só, o Senhor estava falando do Espírito da realidade. De repente ele fala assim: não vos deixarei órfãos. Significa que o Senhor é o próprio Espírito da realidade. Puxa, que maravilha dessa revelação. O Senhor era o próprio Espírito da realidade. Voltarei para vós outros. Esse voltar do Senhor não foi em carne novamente. Esse voltar do Senhor foi em forma de Espírito. Amém? O Senhor é o Espírito, né? Isso é maravilhoso demais. Voltarei para vós outros, né? Então vamos ver. E também eu queria ler para vocês aqui, capítulo 14 mesmo, versículo 9. Vamos ver um pouquinho aqui, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então eu quero mostrar para vocês que nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a coexistência
e coinerência. Eles coexistem mutuamente ao mesmo tempo e também coinerem mutuamente ao mesmo tempo. Coinerência significa um está dentro do outro. Maravilhoso. Vamos continuar essa leitura. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha só. Você não crê que o Senhor está no Pai e que o Pai está nele? Essa é coinerência, né? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, as palavras que o Senhor diz é que faz as obras do Pai. Maravilhoso. Então, hoje eu quero aproveitar o gancho para falar da importância da palavra profética, porque quando ela é falada, o Pai trabalha em nós, principalmente na igreja, né? Então, irmãos, olha só, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa coinerência. E versículo 11, o Senhor volta novamente este assunto. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Irmãos, é para nós crermos que o Senhor está no Pai e o Pai está nele. Graças ao Senhor. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Mesmas obras. O que o Filho faz, na verdade, o Filho faz a obra do Pai. Filho não faz a sua própria obra. O que o Filho faz é a obra do Pai, não é? Quem vê a obra do Filho, vê a obra do Pai. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha só, ele diz assim, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então aqui, quem crê no Senhor, vai fazer as obras que o Senhor faz, não é? E outras maiores fará. Por que fará? Porque aí, essas outras maiores fará, é o Espírito que está nele, no homem, não é verdade? E por isso que era necessário que o Senhor Jesus fosse para junto do Pai, porque eu vou para junto do Pai. Então significa, quando o Senhor Jesus for junto do Pai, e Ele mandar outro Consolador, que é Ele mesmo, então Ele entrar em nós, estará para sempre conosco, nós temos condições de fazer obras maiores que o Senhor já fez. Isso é maravilhoso, impressionante. Aí ele fala assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Graças ao Senhor, né? Versículo 10 já falei, né? Agora vamos ver o versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, que dia? O dia em que ele se tornar o Espírito. Então, naquele dia, irmãos, nós vamos conhecer que ele está no Pai, e nós nele, e ele em nós. Então, se nós estamos nele, e ele está no Pai, e ele está em nós, significa que o Pai também está em nós. Maravilhoso, né? Isso é demais, né? E também 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então o Espírito vem, né, morar conosco, está mesclado ao nosso espírito, mas não é só ele que vem.
Senhor Jesus vem junto e o Pai também vem junto. Então, Deus triuno no Espírito está dentro de nós hoje. Aleluia, maravilhoso. Isso é impressionante demais, impressionante para nossa mente limitada, mente humana limitada. Aí o Filho agora transfere o ministério ao Espírito. Olha só, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o próprio Espírito, né, quando vier, que o Pai enviará em meu nome, esse Espírito dentro de nós, ele vai nos ensinar todas as coisas. Aleluia! Não precisamos inventar a roda, ele que vai ensinar-nos. Não se preocupe, ele, se não sabe falar, ele vai falar por você. Ah, não sei fazer as coisas? Não tem problema, ele vai fazer as coisas por você. Ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele vai fazer lembrar-nos de todas as palavras que o Senhor tem nos dito. Amém. Então aqui no 26 nós temos, ele nos ensinará, né? E nos lembrará. Então ele vai nos ensinar e também vai nos lembrar dessas palavras que o Senhor tem dito. E também no João 16, 13, ele fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito da realidade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, meus queridos irmãos, aqui disse o Espírito da realidade, né? Que o próprio Filho, que o Pai, que o próprio Pai também diz assim: vos guiará a toda a realidade divina. Todas as coisas nós vamos ver a realidade, vamos ver as coisas pela esfera de Deus, por prisma de Deus, né? Vamos sair desse nível terreno para ver as coisas. É o Espírito que nos faz isso. Portanto, irmãos, não precisamos estar mais no Espírito. Não ficar olhando as coisas no nível terreno. As pessoas do mundo que olham as coisas no nível terreno. Nós estamos na outra dimensão. Olhamos de cima para baixo. Então, aí esse é o Espírito da verdade. E ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Ele não falará de si por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Ouvido de quem? Do Deus Pai e do Deus Filho. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Quer dizer, o Espírito, né? Até no futuro, ele vai falar conosco. Ele não vai parar de nos anunciar, né? Que hão de vir. Graças ao Senhor, ele não tem fim aqui. Então o Espírito é para todo sempre. Anunciará as coisas que hão de vir, as coisas futuras. Inclusive o Senhor Jesus falou isso daí quando ele estava vivo, né? Está no primeiro século. E essa palavra é viva e é verdadeira até nos dias de hoje, no século 21. E essa palavra está viva entre nós. E o Senhor continua nos anunciando as coisas que hão de vir. Aleluia pelas palavras proféticas. Quanta luz, quanta revelação temos recebido, irmãos. Puxa, isso é o operar do Espírito. Hoje é a era do Espírito trabalhando em nós. Então, essa transição é muito importante. Ainda no versículo 14, diz assim: ele me glorificará. Quem lhe glorificará? É o Espírito que lhe glorificará, porque há de receber do que é meu. Olha, aqui está uma transferência, né, de filho para o Espírito, nitidamente. Ele me glorificará. Essa terceira pessoa
é o espírito da realidade, porque há de receber do que é meu. O espírito está designado para receber o que é do filho. Tudo que é do filho está no espírito. Aleluia! Então, há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E ele certamente ele vai nos anunciar as coisas que tem recebido do filho. Agora chegou a vez do espírito. Aleluia, né? E aí, versículo 15 também. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Novamente, o Senhor praticamente repete o versículo anterior, falando que tudo que o Pai tem, tudo quanto o Pai tem é meu. Quer dizer, tudo que o Pai tem é dele, né? Então, ele e o Pai é a mesma coisa. E tudo que o Filho tem, né? Ele passou por Espírito. Aleluia. Então, por isso é que vos digo que há de receber do que é meu. O Filho receber tudo do Pai e o Espírito vai receber tudo do Filho. Portanto, o Espírito também recebe tudo do Pai. É um mistério, né? Então, esta é a unidade de Deus triuno. Esta é a verdadeira e genuína unidade do Deus triuno e que Deus quer que a igreja tenha essa unidade, não é? Essa maravilhosa unidade. Então, e vô-lo há de anunciar. E hoje, graças ao Senhor, estamos na era do Espírito e Ele está nos anunciando. Senhor Jesus. E também, por que não falar do capítulo 7 de João, capítulo 7, 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito. Amém? Então, quando nós cremos no Espírito, e o Espírito está dentro de nós, então o que acontece? Do nosso interior fluirão rios de água viva, não mais do Senhor Jesus. Com certeza o Senhor é uma fonte a fluir para a vida eterna, não é verdade? Mas o Senhor não está falando dele, o Senhor está falando de nós, que nós vamos ter no nosso interior rios de água viva e que vai fluir. Mas isso só vai acontecer quando explicar o versículo 39. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Tudo isso sem fazer nada, irmãos. Nós podemos receber tudo isso apenas crendo, apenas pela fé. Maravilhoso! Como Deus é bom, né? Apenas crer, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso significa que porque o Senhor Jesus não havia ainda completado o processo. Então o Senhor encarnou, amém, e desceu do céu em Filipenses 2, veio aqui e foi reconhecido em figura humana, viveu o viver humano. Agora falta um processo a mais, que é a morte, que é a crucificação. E quando ele for crucificado, né, ele ao terceiro dia vai ressuscitar. E quando ressuscita, pronto, meus irmãos, ele vai ascender aos céus, ele vai ser entronizado e no trono ele será glorificado. E quando ele for glorificado, aí ele envia o Espírito. Então esse Espírito já passou por todo o processo, esse Espírito é pleno. Então quando esse Espírito vier até nós que cremos, ele entra em nós, habita em nós, o que acontece? De nosso interior fluirão rios de água viva.
Então é pelo Espírito essa conexão do que o Filho pode fazer, do que o Filho é, do que o Pai é, que está no Filho, e agora o Espírito está dentro de nós, nós tornamos participantes do Filho e do Pai. Maravilhoso. Essa é a intenção de Deus, que possamos participar com Ele estas coisas, né? E explicar um pouco o óleo da unção, né? Êxodos capítulo 30, que não pode faltar. Está no versículo, capítulo 30, a partir do versículo 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin, né? Então, disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Então, explicando rapidamente, então são 4 especiarias aqui que está envolvido, né? Mirra fluida, 500 ciclos. Depois cinamomo odoroso, né? 250. E depois cálamo aromático, também 250. E por fim, cássia, 500 ciclos. Então vocês têm 3 unidades medidas, né? Que são 500, 500 e 500. Porém, no meio é 250, 250, tá bom? Então você tem 3 aqui. Então, justamente, né, no véu do santuário, foi rasgado justamente no Filho, no meio, né? Foi rasgado no meio. Então o Filho foi partido por nós. Tá vendo? Por isso que ficou 250, 250. Isso já no Antigo Testamento já estava predito isso. Aleluia, né? Então, aqui nós temos 500, que é a mirra fluida, 250 cinamomo e 250 cálamo e mais 500 de cássia. Graças ao Senhor, né? Então, aí é misturado num hin de azeite. Azeite é Espírito Santo puro, né? Espírito Santo por séculos, né? Era ele só. Mas agora, com a vinda do Senhor Jesus, modificou tudo, não é verdade? Porque aí veio a encarnação do Senhor Jesus, o viver humano do Senhor, a crucificação do Senhor, né? A morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, a ascensão do Senhor e a entronização e a glorificação do Senhor. Todo esse processo precisavam ser acrescentado nesse azeite, nesse Espírito Santo, que ele não tinha. Agora passou a ter. Amém? E mirra fluida simboliza a morte de Cristo, né? E cinamomo é a eficácia da morte. E cálamo é a ressurreição. E a cássia é o poder da ressurreição. Então, esses elementos preciosos, na verdade, não tinha naquele azeite de 1 hin de azeite original. Agora, para fazer óleo da unção, que também tipifica o Espírito, você tem que misturar todos esses ingredientes, esses elementos que não tinha no hin de azeite, né? Maravilhoso isso. Agora não é mais um hin de azeite puramente, agora se torna um óleo sagrado da unção. Esse é o Espírito, alguns chamam isso de Espírito composto, é verdade, né? É uma composição de vários elementos juntos, né? Vamos continuar? Isso daí, esse Espírito foi por primeira vez transmitido pelo Senhor, ele mesmo transmitiu esse Espírito aos homens, né?
em capítulo 20 de João, versículo 21, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia. Por que ele fala isso, que pode nos enviar? Em seguida, olha aqui. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É por primeira vez que o Senhor aqui, né, ele já morreu, já ressuscitou. Então, na qualidade de ressurreto, ele apareceu no meio dos discípulos com portas trancadas, com medo dos judeus. O Senhor, nesse momento, já se tornara o Espírito. E o Senhor apenas estava treinando eles com aparição e desaparição. Aparição outra vez, desaparição, para treiná-los que o Senhor agora é o Espírito. E foi o Senhor mesmo que soprou, né, esse Espírito para dentro deles. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, na história, pela primeira vez, o Senhor sopra o Espírito para dentro dos homens representado pelos discípulos. Graças ao Senhor. E aí, irmãos, em Atos, capítulo 2, né? De 1 a 4, aqui diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então aqui, paramos o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse é o derramamento, a descida do Espírito de uma forma plena para encher os homens. Para quê? Para esse outro aspecto do Espírito. Lá em João 20, vimos o aspecto interior do Espírito. Porque quando o Senhor soprou, esse sopro entrou para dentro dos discípulos, né? Mas aqui foi um derramamento exterior, uma descida exterior. Então, portanto, é o aspecto exterior do Espírito, que é o aspecto de poder, né? Então, isso é tremendo. Agora passou. Agora o Espírito assumiu o comando. O Espírito agora é ele que manda agora, né? Tá? Então vamos ver a relação do Espírito com o nome do Senhor. Existe uma relação íntima com o Espírito, com invocar o nome do Senhor. Capítulo 2 de Atos, versículo 21, né? Isso daí é fácil, né? Vocês já sabem. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Também 3,6. Diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ó Senhor Jesus, por isso os irmãos nos encorajam a invocar o nome do Senhor sempre. Mondong, quando estava dando né, o seu ministério em frente, sempre ministrava isso e nos ajudou muito a invocar o nome do Senhor, porque quando invocamos o nome do Senhor, estamos no Espírito, né? Então, Romanos 10, 13... Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. E agora o Espírito assume a obra, né? Vamos voltar de novo para Atos 13. Atos 13.
versículo 2. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, o Espírito Santo disse, no meio deles, desses 5 profetas e mestres estavam jejuando, servindo o Senhor, e o Espírito disse, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra, preste atenção, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra. É a primeira vez que cita a obra aqui. Essa obra é a obra do Espírito. Foi o Espírito Santo que inaugurou essa obra. Por isso aqui que o nosso título de hoje é a obra do Espírito. Então aqui disse, e para a obra a que os tenho chamado. Quer dizer, Paulo e Barnabé foram chamados para fazer uma obra do Espírito. Graças ao Senhor. Então essa obra do Espírito, no fim, é para preparar a noiva. É para que essa noiva esteja ataviada para o casamento com o esposo que é Cristo. Né? Então hoje nós estamos, né, nesse processo de construção, porque a edificação da igreja é para preparar a noiva. E uma vez preparada a noiva, ainda vai ter, a noiva vai ser o exército, vai juntamente com Cristo derrotar as nações. Depois também o exército não terá mais, né? Então aí ficará a noiva e Cristo será o noivo, né? Ele é noivo ainda hoje, já fomos desposados a ele, mas ele não é esposo ainda, não é? Então vamos entrar no milênio, que vamos celebrar o casamento de Cordeiro com a sua esposa, 1000 anos, né? Dessa celebração, graças ao Senhor. Então está quase no tempo, né? Nós vamos ver alguns versículos, né? Vamos ver então esse Espírito atuando. Atos 13, 2, que eu já falei. Atos 13, 16, 16,7. 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, ora Espírito Santo, ora Espírito de Jesus. Por que isso? Porque estava tudo ali. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estava nesse Espírito, atuando juntos. Não existe nenhuma diferença entre eles. Eles trabalham em conjunto. É maravilhoso isso. Isso que os irmãos querem transmitir para nós, a unidade. É a verdadeira unidade, como 4 seres viventes. Quando um fazia, outro fazia tudo junto, igual aí, em sintonia, em sincronia perfeita, né? Aleluia. Então, também mostrar para vocês em Romanos 8, 9, olha só, 8, 9, que diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha, no Espírito, agora podemos estar no Espírito, né, irmãos? No Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, tá? Então aqui aparece no Espírito, né? O quê? O Espírito de Deus e concomitantemente o Espírito de Cristo. Então nós temos o Espírito, nós temos Deus e temos o Cristo. Então é maravilhoso, os 3 estão em um. Oh, Senhor Jesus, não dá para separar, tá tudo junto. Mas quem aparece na frente é o Espírito, graças ao Senhor, né? Então em Gálatas nos diz para
Vamos lá, Gálatas. Já que temos o Espírito, então vamos andar no Espírito, né? 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Apesar de que esse andar aqui é o peripatel. E tem outro andar, no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O peripatel é um andar mais individual, você está sozinho, anda do jeito que você quiser, no Espírito, diante de Deus. Mas quando você está com a igreja, você tem que ter um andar estoiquel. O estoiquel é uma marcha militar, todos marchando no mesmo sentido, né? No mesmo compasso, como um exército mesmo. Então, isso é só para nos alertar, quando estamos juntos, visamos o mesmo alvo, no mesmo objetivo e no mesmo passo. E aí, tem bastante designação aqui do Espírito. 1 Coríntios 6,17, 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 6,17 fala assim: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. 1 Coríntios 15, 45 diz: o último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. 2 Coríntios 3, 6 disse: o Senhor é o Espírito, né? E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E tem vários versículos assim. Depois, finalmente, em Apocalipse, nós temos os 7 Espíritos, que esse Espírito ampliado chegou ao seu pleno, à plenitude da força desse Espírito. É todo o vapor, é toda a força do Espírito, que é a completude do Espírito, é os 7 Espíritos. Porque para enfrentar essa era de iniquidade, a operação do erro já operando, irmãos, nós precisamos, para vencer esse século, precisamos de 7, né, espíritos, completude total, força total desse espírito. Graças ao Senhor. E finalmente, em Apocalipse 22, 17, a 22, 17, fala assim: olha, depois de tudo, a consumação, finalzinho de Apocalipse, tudo está consumado. Olha só o que fala aqui. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem? Não é o Senhor a noiva? Não. É o Espírito e a noiva dizem: vem. Finalmente, Cristo ganha a sua noiva. Cristo finalmente casa com a sua noiva. Ó Senhor, isso aí é resultado do trabalho do Espírito. Maravilhoso. Cristo, a noiva está ataviada, né? E aí disse: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos viver no Espírito. Amém? Jesus é o Senhor.